noite, meus queridos amigos, ouvintes da Rádio Cisal. Boa noite, minha amiga, minha irmã do coração, Maria Alva Carvalho, que ainda se encontra em Salvador. Grande abraço para você. Muita saudade, viu, Loura? Quero cumprimentar todos os nossos irmãos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade aqui de Coité, os nossos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, os amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho, e os nossos amigos do Centro Espírita Irmão Estrela, que generosamente às segundas-feiras vem ajudar o pessoal no distrito de Juazeirinho. Meu amigo Donato, Mário, Elza, grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela acolhida de sexta-feira, na comemoração da semana de aniversário do centro. Fui muito bem recebido por todos vocês. Muito obrigado mesmo. Bom, meus amigos, vamos iniciar hoje o nosso programa pedindo às pessoas que forem ao povoado de Juazeirinho no sábado. Vai ter a festa da Pascuelinha, né? Então Juazeirinho vai estar muito movimentado. E lá vocês vão encontrar perto da igreja, a partir das 14 horas, a Barraca Solidária. A Barraca Solidária vai vender salgados deliciosos, docinhos, refrigerantes, suco, tortas, e toda a renda será para a nossa amiga Selma Moraes, uma trabalhadora do centro daí de Juazeirinho, muito conhecida de todos aí no distrito, e que está passando por certas dificuldades que a vida traz de vez em quando para a gente, né? Lição de casa. E a nós, com muito prazer, estamos colaborando com a nossa amiga. Bom, o tema central que nós vamos trabalhar hoje ainda é a continuação de Bem-aventurados pobres de espírito. Hoje nós vamos abordar o orgulho e a humildade. Isso é um comentário do espírito de Adolfo, que ele foi bispo da Igreja Católica aqui enquanto encarnado, e ele faz essa reflexão em 1862. E ele começa assim: porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração. Porque o vício que se desenvolve na opulência, o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, e todas as portas lhe são abertas, todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se consegue um gesto de proteção ao homem de bem que vive do suor do seu trabalho. Quanto à consideração que se dispensa às pessoas, é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem. Que interesse podem ter elas em se corrigirem dos seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobrepor ao bom senso e à razão? Porque cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão. Agora a sociedade toda sofre as consequências. Bom, meus irmãos, essa passagem ela é muito simples, porque é o que a gente vê até hoje, né? Meu avô dizia que na vida se vale o que tem. E essa comparação que ele faz aqui é exatamente as posses terrenas, né? Que as pessoas tratam a pessoa não às vezes pelo que ela é, pelo que ela vive, pelo caráter que ela tem, mas pelo peso do ouro que ela possui, do dinheiro que ela tem no saldo bancário, das propriedades que nós, né, abrimos todas as portas, respeitamos as pessoas
E às vezes essa pessoa não é tão boa assim, é só possuidora de bens. Mas no mundo, a grande maioria pensa exatamente nisso. As pessoas se entregam à materialidade, né? Correm 24 horas por dia atrás daquilo que aos olhos dos outros traz a felicidade, que é a riqueza, que é o bem material. E a gente sabe que nem sempre é assim. Aqui para o mundo, sim, vale o que se tem, vale o que se possui. Mas para Deus é exatamente o contrário. Vale o bem que a gente faz, vale o coração limpo que a gente tem, né? Vale o seguimento das leis ensinadas por Deus, que são os nossos verdadeiros tesouros. Jesus Cristo nos ensinou que nós somos deuses e que o reino dos céus se encontra dentro de nós. Quando ele falou isso, ele estava se referindo ao nosso espírito, que é verdadeiramente quem adquire os grandes tesouros. Então, essa passagem ela mostra exatamente a vaidade. A vaidade é a mãe do orgulho, porque a gente se sente, quando a gente é vaidoso, a gente sempre se sente maior do que verdadeiramente a gente é. A gente quer ser mais notado, a gente quer ser mais respeitado, a gente quer ser, né, a última Coca-Cola do deserto. E é exatamente essa visão de mundo que nos colocamos que, na grande maioria das vezes, nos afasta da casa do Pai, nos afasta das leis de Deus. E nós desviamos, só vemos o que é material e esquecemos na grande maioria de cuidar do nosso espírito, de cuidar do nosso interior, de esquecer, né, que estamos passando uma chuva aqui na terra e que o nosso verdadeiro lar é no céu. Lá é a nossa verdadeira morada, é a nossa verdadeiramente a nossa casa. E nós enveredamos pelo caminho da materialidade e dificilmente achamos um tempinho para cuidar do nosso espírito. Bom, meus queridos, todos vocês sabem que nosso programa ele é um programa de interatividade e nós respondemos a 10 perguntas a cada programa. Essas perguntas são mandadas através do nosso e-mail, que é celave.coité@hotmail.com, ou através da nossa página no Facebook, Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. Todos vocês podem perguntar aquilo que tiver curiosidade de saber sobre nossa doutrina. Se não quiserem que o seu nome apareça, a gente bota um apelido, pseudônimo, e responde no ar para que chegue a todas as pessoas. Então vamos hoje à primeira pergunta, que é feita por Lúcia. Há 3 meses estou tendo um caso com meu cunhado. Minha irmã viajou a trabalho e eu fiquei cuidando do meu sobrinho. Daí surgiu um clima entre eu e o meu cunhado e estamos envolvidos. O que devo fazer? Estou falhando com as leis de Deus? Não consigo olhar para minha irmã, mesmo sem ela saber de nada. Bom, Lúcia, a gente não está aqui para julgar, né? Julgamento é com Deus. Mas você está fazendo uma pergunta se você está falhando com as leis de Deus. É claro que está. Porque quando a gente engana alguém, a gente está infringindo a lei de Deus. A gente está mentindo para o outro. E a traição, ela nasce primeiro da confiança que alguém deposita em nós. Então, o primeiro passo é a quebra da confiança. Que isso traz um sofrimento gigantesco para o outro, quando o outro toma ciência do que verdadeiramente está acontecendo. Observe que sua irmã viajou para ir trabalhar, entregou o filho dela, o que ela tem de mais precioso para você. Imagina a confiança que ela tem. Então, na hora de receber essa situação, dificilmente você não vai causar um grande sofrimento. E a espiritualidade nos ensina que uma coisa é a gente sofrer, outra coisa bem diferente é a
gente fazer o outro sofrer, porque a gente contrai um karma com ele, né? Joana de Ângeles, a guia espiritual de Divaldo Franco, ela diz assim: nunca enganes a ninguém, porque a vida é excelente cobradora, nada fica de graça. Então eu lhe aconselho você tentar resistir ao que está acontecendo, porque o preço com certeza será alto. E a gente encarna aqui na Terra exatamente para aprender, sobretudo aprender a não se entregar ao vício, né? A gente tem determinadas vontades, mas a gente vence essas vontades com segurança, né? Seguindo o que Deus nos ensinou. É assim que a gente cresce, e não deixando os vícios, não deixando as fraquezas e superando essas coisas. Se você colocar isso na sua cabeça com vontade, com certeza você vai conseguir sair desse triângulo aí que você se envolveu. A segunda pergunta é de Rogério. Os espíritos criam problemas para nós ou dimensionam os problemas que já carregamos? Olha, Rogério, todos nós, durante o dia todo, durante o período todo, nós estamos cercados de espíritos. Porque os espíritos, eles estão de forma desencarnada e eles se alegram ou se entristecem com as pessoas. Então, através do nosso pensamento, através dos nossos desejos, através da nossa sintonia, nós atraímos esses espíritos. Quando a gente atrai um espírito ruim, que vai trazer uma consequência para nós, é porque nós estamos com aquela sintonia ruim. Então nós temos o que merecemos, nós atraímos esses espíritos, e quando a gente está invigilante, aí os espíritos brincam conosco, porque nós saímos do orai e vigiai. Se você tiver com Deus no coração, fazendo o bem, não se envolvendo em coisas erradas, por mais que o espírito queira, ele vai tentar, mas não vai conseguir. Então, na verdade, o espírito traz sim, mas na grande maioria das vezes, ele traz algo que você já tem mesmo de problema, ele faz, né, um aumentozinho. Núbia pergunta: quando o espírito chega no plano espiritual, para onde vai o espírito? Bom, você já deve ter ouvido falar, Núbia, que Jesus Cristo disse assim: na casa do meu Pai tem várias moradas. Então, quando nós desencarnamos, quando o espírito desencarna, né? Porque a gente diz assim, fulano morreu, mas quem morreu foi o corpo. O espírito saiu da carne, então o espírito desencarnou. O corpo morre, o espírito desencarna. Então ele vai para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual tem várias colônias, como tem os países aqui no mundo. E cada um de nós vai a depender da nossa vibração, do nosso conhecimento, do nosso grau de evolução, dos nossos desejos, né? Dos nossos pensamentos, da vida que nós tivemos, né? Então, você vai ser atraído para um local que esteja condizente, né, com a sua evolução espiritual, que são muitas realmente as moradas. E é assim que a gente chega no mundo espiritual, dependendo do nosso grau de evolução. Selma faz a quarta pergunta. Quando estamos numa boa energia em relação à conquista de um objetivo, o universo conspira mesmo a nosso favor? Como funciona isso na visão espírita? Olha, Selma, no mundo espiritual nós nem precisamos de palavra, porque a linguagem do mundo espiritual é o pensamento. Então, são os nossos pensamentos que dizem o que nós somos, que dizem como é a nossa sintonia e que passa, né, verdadeiramente a ver a nossa essência daquilo que nós pensamos. Por isso, nós devemos sim passar com muito cuidado os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos, imediatamente modificar o nosso pensamento quando ele não está legal, porque a gente atrai tudo que a gente pensa, né? Você já deve ter visto uma lei que diz assim: o desejo atrai, né, e a fé realiza. Então, o pensamento cria, né, o desejo atrai e a fé realiza. É isso que acontece na visão espírita. A gente sabe que primeiro, né, o
pensamento que é criador. Tudo que existe no mundo foi pensado. Um navio que não afunda no mar foi pensado. Um avião que voa sem ter asas de pássaro foi pensado. Se não fosse pensado, não existiria. Então, o pensamento é o grande criador do universo. E quando a gente está com o objetivo, pensando, né, naquilo, usando a nossa energia para aquilo, com certeza o universo trabalha ao nosso favor para a realização desse nosso desejo pensado, com certeza. Mário pergunta: o que é a ideoplastia? Ouvi isso numa palestra espírita e fiquei curioso. Olha, Mário, a ideoplastia, ela é um processo de materialização, né? Quando o espírito já tem um grau de evolução grande, ele chega no mundo espiritual, ele pode, vamos dizer, plasmar, materializar aquilo que ele deseja, aquilo que ele pensa. Vou lhe dar um exemplo. Se você assistiu o filme Ghost, do outro lado da vida, Ghost em inglês é espírito, então você percebe que quando o personagem chega no mundo espiritual, ele tinha uma amiga, que era uma mulher ainda nova, loira, e a amiga se apresenta para ele como um homem gigante, um negro, musculoso e negro mesmo. E dali ele começa a brincar. No momento é aquele negro, daqui a pouco é uma criança, daqui a pouco é uma senhora, daqui várias 5, 6, 10 aparências. Então essa aparência é o processo de ideoplastia. Por exemplo, uma pessoa está aqui na Terra, é manco, ou não tem um braço, ou não tem as duas pernas. Quando ele chega no mundo espiritual, ele imediatamente usa o processo de ideoplastia e materializa um corpo novinho para ele, né, sem nenhum problema. Então, ideoplastia, falando em bom português, é a materialização que o espírito evoluído ele faz com os seus desejos, com os seus pensamentos. Silmara pergunta: meu marido não acredita em vida após a morte. Ele disse que foi uma invenção das religiões, porque sabem que as pessoas têm medo da morte. O que você me diz sobre isso? Bom, eu digo, infelizmente, que o seu marido não conhece Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo morreu na sexta-feira e no domingo de Páscoa ele venceu a morte. Quando chegou no túmulo não tinha ninguém lá. E Cristo se materializou e ficou 40 dias entre os seus discípulos. Depois houve a transfiguração no Monte Getsemane e ele, diante dos discípulos, subiu aos céus, né? Mostrando que a morte é simplesmente uma metamorfose. O espírito sobrevive à morte, sim. E eu, sinceramente, não acredito que as pessoas, do fundo do coração, imaginem que só existe o corpo. Eles sabem que tem algo maior e que tem uma força maior no universo, que se chama Deus, né? E nós não viemos apenas para viver na carne, nós viemos para aprender e voltar com o nosso corpo espiritual, que é o nosso eu verdadeiro. Camila pergunta: qual o objetivo da reencarnação de um psicopata, já que ele nasce sem nenhuma sensibilidade? Camila, eu vou te responder aqui como espírita e vou te responder como psicanalista. O psicopata, ele tem sensibilidade, sim, e muita. O psicopata, ele é um sujeito altamente inteligente, altamente sedutor, né? Ele milimetra o que vai fazer, ele milimetra a sua atuação para com a pessoa que ele quer, de acordo com o que ele quer tirar daquela pessoa. Então, ele é altamente sensível. Ele pode chegar na sua frente, chorar horrores, mas chorar muito. Quem não tem sensibilidade não chora. Só que ele chora como um ator chora, como uma atriz chora. São aquelas famosas lágrimas de crocodilo, porque ele não sente empatia. Não é que ele não tenha sensibilidade, ele não tem empatia. Ele não se importa com os outros e ele não sente remorso em nenhuma situação. Então, essas pessoas que encarnam com esse distúrbio, né, tem um objetivo. Nem todo psicopata é ruim, nem todo psicopata é mau, faz o mal, não. Então, a gente convive com um monte de psicopatas, né?
que não chega a ser criminoso. Não quer dizer que a psicopatia ela sempre seja criminosa, não. A forma de ver o mundo, a forma de viver dessas pessoas é que não dão muita atenção para o que o outro sente. Ele não se preocupa com o que ele causa a você. Ele nunca se coloca no seu lugar. Ele está sempre preocupado com o ego dele. Então, qual é o sentido? Ele passa por essa vida, às vezes dessa forma. Quando chega na reencarnação vindoura, ele vai passar por um processo inverso. Ao invés de ser um psicopata, ele vai ser um sujeito altamente carente, dependente do amor dos outros, do cuidado dos outros, né? Aquela pessoa altamente sensível que por si só não se preenche. Então, é um contrassenso do outro aprendizado que ele teve. Mas tudo que vem para nós, tudo que vem para o espírito, tem uma função de aprendizado. Para isso serve a reencarnação, para em cada vida que a gente vive, a gente aprender um pouco, né, de determinadas coisas, na outra vida de outras coisas, e ir enriquecendo o nosso espírito, tanto com a intelectualidade quanto com a bondade que Deus nos permite, né? Esse é o nosso caminho, aprender, instruir e evoluir. Essa é a lei. Bom, Luísa pergunta: meu pai é arrogante, grosso, incompreensivo, briga com todos dentro da casa. Mas para os de fora da família, principalmente na igreja que ele frequenta, é totalmente diferente. Chega até a pregar a palavra do Senhor. Meu pai é um sepulcro caiado, como diz a Bíblia. Verdadeiramente, viu Luiz? O seu pai, na verdade, é uma pessoa que ainda não se encontrou. Existem pessoas que pegam uma religião como adestramento, né? Ou então como algo para se sobressair, para ser visto, para ser notado, para ser elogiado como um bom cristão, como um bom religioso, né? Falta, na verdade, a ele algo que o preencha como ser humano. Então, ele vai se preenchendo dessa pseudo-religião, porque, na verdade, ele não foi abraçado pela religião verdadeira, porque a religião verdadeira nos preenche, nos aproxima de Deus, da bondade. A gente quer fazer o bem a todos que passarem pelo nosso caminho, pela nossa vida, né? Todos aqueles que você toparem durante o dia, você quer dar um sorriso, você quer dar um abraço, você quer dar uma palavra de carinho, né? Para as pessoas. Então, quem se preenche de Deus não se preocupa com a religião. O que Cristo nos ensinou não foi religião, né? Cristo nos ensinou a amar. E quando você não é verdadeiro, você verdadeiramente não está amando nem a si próprio. Então, você é uma fraude quando se comporta dessa forma aqui. O que seu pai precisa é verdadeiramente encontrar o caminho que ele não encontrou. Porque só a verdade liberta, né? Não é o caso ainda dele. Mas você pode orar para que Deus toque o coração dele e ele aprenda, ao invés de estar só caiado por fora, ele começar a ficar caiado por dentro também. Aí a coisa vai melhorar com certeza. Márcia pergunta: frequento uma casa espírita na cidade onde moro. Desenvolvo alguns trabalhos lá e me sinto muito bem. No entanto, um médium trabalhador da casa me disse que estou com um obsessor. Eu estou me sentindo tão bem. Será que este médium não está enganado? Ele pode estar enganado, Márcia, ou ele pode estar com ciúmes do seu trabalho. Porque um obsessor é um espírito que está ao nosso lado. Se você está se sentindo bem, se você está fazendo o bem, não é um obsessor. É um espírito que gosta de você e está lhe ajudando nisso. O obsessor só faz mal. O obsessor é aquela pessoa que está com raiva, né, do outro, e já está desencarnado e está ali, ó, tentando fermentar a vida do cristão, da pessoa. Não é o caso. Simplesmente eu lhe aconselho continuar fazendo o bem, sentindo bem, fazendo os seus trabalhos. Você não está fazendo um trabalho para o centro, não está fazendo um trabalho para o médio. Você está fazendo um trabalho para Deus. No fundo, tudo é entre eu e Deus, você e Deus, nós e Deus. Então não leve muito a sério o que o médium está dizendo, não. Siga o seu coração, a sua intuição, o seu trabalho, trabalhe, deixe o médium fazer o trabalho dele do jeito que ele acha que está bom, mas o seu,
Faça direitinho, que não tem obsessor nenhum perto de você, posso te garantir isso. Bom, Margarete faz a última pergunta. Quando rezo, gosto de acender uma velinha para o meu anjo da guarda. Aí então sinto alguns arrepios. Por que será isso? Bom, os arrepios que você sente não tem nada a ver com a vela, né? Vela é um simbolismo, né, que as pessoas usam para simbolizar a luz, né? Algumas religiões para lembrar a luz. O arrepio que você sente é porque na hora que você vai acender a vela, que você está rezando, você entra em sintonia com o espírito, seja o seu anjo de guarda ou qualquer outro espírito que esteja perto de você. Então, a sintonia que você faz na vibração atrai o espírito. E o arrepio, o frio que se sente quando se está calor, quando não se está doente, é exatamente a energia do ser desencarnado quando encontra a energia de quem está encarnado. Então, um dos maiores sintomas é exatamente ficar arrepiado. Quando a pessoa, quando é homem, às vezes que tem pelo, o pelo dos braços, sobretudo, do corpo todo, fica em pé. Isso é o magnetismo do espírito que está junto de você e cruza os magnetismos, né? Então não tem nada de mais isso não. Isso é a presença espiritual quando você está em sintonia, em oração, né? Ou rezando da forma que você sabe rezar. Cristo nos ensinou que nenhuma oração fica sem resposta. Então quando você mentaliza o bem, quando você está rezando, quando você está fazendo uma oração, imediatamente você entra em contato com o mundo espiritual, né? E é o sintoma que você sente no seu corpo, é exatamente o frio. Mas isso é uma coisa muito comum, muito salutar. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a todos vocês pelo carinho da audiência, pedindo a Deus que Ele ilumine você, toda a sua família, a sua casa, que entre luz verdadeira do mundo espiritual na sua vida, que o seu coração se encha de paz, né? Pedimos aos nossos irmãos de Juazeirinho que visitem a barraca solidária da nossa amiga Selma na festa da Pascoelinha aí no dia 23. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus. Até de hoje a 15, porque de hoje a 8 vai estar aqui Maria Alva com o meu irmão de Serrinha, Nonato, fazendo o programa. Até lá, beijo no coração de todos vocês, muito boa noite. Nos enche de paz e o azul me traz o brilho dos teus olhos. Como é bom ter o Senhor aqui, estamos a nos reunir. Teu amor vem nos aquecer, nos trazer um novo amor. A luz que vem do céu nos enche de paz e o azul me traz o brilho dos teus olhos. Como é bom ter o Senhor aqui, estamos a nos reunir. Teu amor vem nos aquecer, nos trazer um novo amanhecer. Boa noite, meus queridos amigos, ouvintes da Rádio Cisal. Boa noite, minha amiga, minha irmã do coração, Maria Alva Carvalho, que ainda se encontra em Salvador. Grande abraço para você, muita saudade, viu, Loura?